Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, sancionada com 37 vetos. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar sobre todos os 37 vetos e vou dar destaque a 10 dos vetos. Fala meus jovens, fala minhas jovens, eu sou Glaudimar Pedrosa, policial civil no estado do Rio de Janeiro e aqui você fica informado sobre conteúdo policial, principalmente sobre as polícias civis. Se você é novo aqui no canal, se inscreva porque eu publico vídeo toda semana. Você, colega policial civil, já compartilha esse vídeo aqui no grupo da delegacia. Você, concurseiro aprovado em concurso, compartilha esse vídeo aqui no grupo do Zap lá dos aprovados. Então bora para o conteúdo direto ao ponto. Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Vou falar sobre esse tema aí, todos os 37 vetos eu vou citar aqui, vou passar rápido por alguns deles e 10 deles eu vou separar aqui para comentar um pouco mais. Então, se você tiver interesse em dar uma lida de forma melhor em algum dos tópicos que eu vou falar aqui, pausa o vídeo e dá uma lida. Pode ser que eu passe rápido demais e não dê para você ler. No final do vídeo também eu vou colocar link aí para você acessar diretamente a lei já que foi sancionada. Alguns dispositivos já existem em alguns estados. Então, apesar da sanção desses 37 dispositivos, alguns dos 37 já são realidade aí em alguns estados. Não significa que esses estados que já possuem esses dispositivos funcionando, eles serão removidos. Não. A Lei Orgânica Nacional é para criar um manual de regras ali para os estados seguirem. Não significa que os estados não podem implementar coisas a mais ou não significa que em alguns estados já não exista esse dispositivo funcionando. Pelo contrário, isso é justamente para normalizar entre os entes federados, entre os estados, uma lei orgânica que seja comum a todas as polícias. Então, seguindo isso, eu vou explicar só o início aqui de como que eu montei esse slide. Confesso que deu bastante trabalho, então confere se você deu o like aí e compartilha esse vídeo. O texto que eu separei em vermelho, quando eu estiver passando o slide aqui, é o texto que foi vetado. E o texto que tiver em preto aqui, não tiver em vermelho, é o texto complementar para que fique fácil você entender o veto. Esse aqui, por exemplo, tem o caput do artigo 5º e o veto foi o que está em vermelho, que foi um inciso que é do artigo 5º. Porém, esse artigo 5º aqui, ele não foi vetado, ele foi sancionado e está em vigor. O que foi vetado foi só esse inciso aqui que está em vermelho. Só que sem o caput aqui para explicar, ia ficar difícil você entender do que se refere esse inciso aqui. E o que estiver destacado com esse símbolo aqui, nessa mesma posição aqui, é o que eu chamei a atenção para comentar um pouco mais sobre o veto. Então, bora lá. Primeiro veto é justamente sobre o artigo 5º aí, esse inciso aqui, que fala sobre a base de dados das polícias nos entes federados, né? Foi vetado aí, não segundo o entendimento de quem apreciou isso daqui, boa parte dos 37 vetos aqui tem um veto de caráter de inconstitucionalidade ou por questão orçamentária, que segundo a boa parte dos vetos aqui, o governo federal, os entes federados, a União não pode criar uma lei que diretamente ocasione aumento de gasto dos estados. No final do vídeo eu vou falar de soluções, tá? O que vai acontecer agora? Será que vetou e acabou? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou falar sobre isso. Enfim, primeiro veto aqui é sobre a questão da base de dados unificadas entre os estados. Não pode ter da forma como foi colocado aqui. O segundo veto é sobre a publicidade dos atos de polícia judiciária. Fala sobre a questão da comunicação. Por exemplo, aquela coletiva de imprensa que a polícia dá falando sobre determinado caso. Já funciona dessa maneira, só que eles não querem que isso se torne uma lei dentro da Lei Orgânica das Polícias Civis. Segundo a justificativa do veto aqui, iria ferir o Código de Processo Penal com relação ao sigilo dos inquéritos policiais. O terceiro veto fala sobre as unidades de saúde aí, com relação à criação de clínicas para as polícias civis, mais especificamente aí sobre a questão de contratação. Não foi vetada o artigo 17, mas o parágrafo único dele foi vetado. Por exemplo, no Rio de Janeiro existe uma policlínica da Polícia Civil. Esse quarto veto aqui fala sobre a permuta. A permuta foi sancionada, foi autorizada, porém, a questão que fala aqui do parágrafo único, que após 2 anos de permuta, e esse eu deixei um alerta aqui porque eu achei um tema relevante, após 2 anos
ficaria autorizada a redistribuição definitiva do policial de um ente federado para outro ente, a critério da administração pública, por ato dos respectivos governadores. Em suma, aqui ficou vetado a transferência definitiva, né, a permuta com caráter definitivo. Então, o policial que permutasse, eu, por exemplo, do Rio de Janeiro, que pudesse permutar com algum policial do Espírito Santo, essa permuta seria sempre uma permuta. Em qualquer momento, a administração poderia reverter essa permuta. Não teria um caráter definitivo. Quinto veto. Aí começa a falar aqui, o artigo 30 fala sobre direitos e garantias dos policiais. Aqui tem a maior parte dos vetos, que versam sobre garantias e direitos dos policiais. Licença remunerada para desempenho de mandato classista concedida a no mínimo 3 dirigentes. Aqui fala sobre os líderes sindicais e a remuneração dos líderes sindicais. O veto número 6 também fala sobre a licença de mandato classista, sobre os líderes sindicais também. O sétimo veto, licença remunerada de 3 meses a cada período de 5 anos. Liguei o alerta aqui também porque essa aqui é a licença prêmio. Num período de a cada 5 anos, o policial, em alguns estados inclusive existe, certo? O policial tem o direito de uma licença remunerada de 3 meses. Então, a cada 5 anos, o policial adquire o direito de ficar 3 meses de licença e essa licença é remunerada. Podendo, segundo aqui o inciso 12, ser convertido em pecúnia, ou seja, em vez dele tirar a licença remunerada, ele teria esses 3 meses remunerados em vez de tirar essa licença de 3 meses. Então foi vetado aqui, a justificativa é que já foi decidido aí que não é permitido a licença prêmio, essa licença da forma como que é aqui não é permitida, porém em alguns estados isso está previsto em lei orgânica. E aí tem outros vetos aqui também, que eles são autoexplicativos. Licença gestante, licença maternidade, licença paternidade, veto 8. O veto 9, assistência integral em juízo ou fora dele por advogado público, assistência jurídica, foi vetado. Amplo acesso à justiça, assegurado gratuidade, também aqui falando sobre o acesso à justiça do policial, o veto 10 também. O veto 11, aqui também eu liguei um alerta. Carga horária mensal de efetivo labor com duração máxima estabelecida de legislação do respectivo ente federado, não superior a 40 horas semanais, garantindo os direitos remuneratórios e indenizatórios e as horas extraordinárias. Aqui fala do policial que trabalha numa escala de plantão ou numa escala de expediente, não ultrapassar as 40 horas semanais. Quem trabalha de plantão, muitas das vezes, acumula uma escala que ultrapassa essas 40 horas semanais e que elas não são remuneradas. Segundo o texto aqui, esse direito seria garantido de forma indenizatória. Receberia uma hora extra se trabalhasse mais do que as 40 horas. Atualmente, como é que funciona? Trabalha de graça. Em muitos estados é assim que funciona. Trabalha e às vezes trabalha de graça essas horas extraordinárias, o tempo que vai para a operação, as horas que vão para a operação ali, na folga também, às vezes não é remunerado. Enfim, o veto número 11 é esse. O veto número 12, ajuda de custo quando removido da sua lotação para outro município, no interesse da administração pública. Acho que na Polícia Federal existe essa ajuda de custo aqui, mas segundo o veto aí, veto 12, não é permitido. Veto número 13, pagamento antecipado de diárias por deslocamento para o desempenho de sua atribuição fora da sua lotação de sede. A diária por deslocamento já é prevista em muitos estados, aqui seria uma antecipação, ou seja, você não teria que arcar com o dinheiro do seu bolso para depois esse valor ser ressarcido. Você receberia primeiro e aquilo que você fosse gastar, você já teria isso em mãos para usar durante o seu trabalho ali. Foi vetado. Veto número 14, auxílio saúde de caráter indenizatório nos termos da legislação do respectivo ente federado. Liguei um alerta porque plano de saúde foi vetado dentro da lei orgânica. Alguns estados, eu não sei quais estados, mas eu sei que tem alguns estados que possuem plano de saúde como benefício aí para o policial civil. Acho que isso daqui deveria realmente existir. A falta do plano de saúde para o policial civil acarreta diversos problemas. Então, esse ponto aqui realmente precisa de ter o alerta ligado aí. Foi vetado também. O veto número 15 é você ter o direito de prestar depoimento em inquérito ou em processo ou em qualquer outro procedimento no Poder Executivo, Legislativo, em dia e horário previamente ajustado. Você conseguir ajustar um horário aí para o seu depoimento.
Veto número 16, indenização para vestimenta, equipamento de uso obrigatório e itens de segurança pessoal. Aqui foi vetado você receber uma indenização pelos seus equipamentos, roupa tática, algum equipamento que é utilizado no seu dia de trabalho. Em resumo, se você precisar de usar um uniforme específico para ir para uma operação, uma lanterna, uma bota, esse valor é você que tem que se virar, não é a instituição que vai arcar com esse custo. Você vai usar para trabalhar e você vai ter que despender dinheiro do seu bolso. Vetado. Veto 17, indenização por periculosidade. Muitos estados já possuem essa indenização, mas aqui foi vetado. Veto 18, indenização por insalubridade, por se expor a agentes nocivos ou por risco de contágio. Em alguns lugares, o policial tem contato com materiais orgânicos, materiais biológicos, materiais contaminados, e realmente aqui é um veto que prejudica aqueles policiais que diretamente, às vezes, atuam com esse tipo de risco para a sua saúde e para a sua vida. Veto número 18. O veto número 19, indenização por atividade em local de difícil acesso e provimento. Veto número 20, indenização por sobreaviso em escala extraordinária de serviço. Muitos policiais, às vezes, trabalham de sobreaviso em alguma escala extraordinária e não recebem, às vezes, por isso, né? Aquela hora extra compulsória, em muitos estados não remunerada. Acontecia isso há uns anos atrás, inclusive na Polícia Civil do Rio. Atualmente a gente tem o RAIS, o Regime Adicional de Serviço, que veio justamente para tentar corrigir essa falha de trabalhar extra sem receber. Então hoje existe a remuneração de hora extra. Só que isso não é a realidade em todos os estados. Veto número 21, indenização por exercício de trabalho noturno, adicional noturno, foi vetado. Isso aqui é uma injustiça muito grande. Hoje você trabalha em um local que pode trabalhar por expediente, vai trabalhar durante o dia ali, no horário confortável, vai dormir à noite, vai para casa nos fins de semana, enquanto os plantonistas, às vezes, perdem dias e horas de sono ali. Isso é muito prejudicial para a saúde e não recebem nada a mais por isso. Então, acho isso daqui um veto que realmente vai fazer muita diferença. Lembrando que todos os vetos aqui, eu não vou citar em detalhes aqui os motivos, as razões, mas a maior parte das justificativas aqui, elas versam sobre questão constitucional, que seria inconstitucional não vetar do jeito que foi colocado aqui. Essa é a justificativa da maioria, né? Inclusive falando sobre a questão orçamentária. Então, inclusive, essa indenização por exercício de trabalho noturno, por exemplo, a justificativa é que seria inconstitucional o ente federado impor aos estados algo que pudesse acarretar gastos sem que eles indicassem a origem desse dinheiro ou sem que complementassem, sem que eles pudessem ajudar os estados nessa implementação aqui. Veto número 21. Veto número 22. Aplica-se aos policiais civis o disposto no inciso número 16 do caput do artigo 37 da Constituição Federal com prevalência na atividade policial. Liguei o alerta por quê? O que ele vetou aqui? Que se aplica aos policiais civis o direito de acumulação remunerada de cargos públicos, dentro daquelas exceções que prevê o 37 da Constituição, que é o cargo de professor e algum outro cargo técnico, né? Então, tecnicamente aqui, eles entenderam que não se aplicaria aos policiais civis o disposto nesse artigo. Então, não poderia acumulação de cargo, nem mesmo o de professor, né? Polêmico isso daqui, né? Discordo disso daqui. Veto número 23. O policial civil, ao assumir cargo ou função de confiança de caráter administrativo, aqui é falando sobre função de confiança de caráter administrativo para receber uma verba indenizatória. O veto número 24, que eu liguei o alerta aqui, o policial que completar os requisitos para aposentadoria voluntária e optar por permanecer na atividade policial fará jus ao abono permanência. Então, vetaram o abono permanência, que é o quê? Aquele policial que já tem o tempo e preenche os requisitos para aposentadoria e ele opta em manter-se no serviço público, naquela atividade dele, e para isso ele receberia o abono permanência, um adicional por ele já ter concluído o seu tempo de aposentadoria, mas ele permanece na atividade, permanece no cargo dele ali. Então, tem um abono permanência, foi vetado. E aqui, talvez, um dos mais polêmicos, né? E o que mais vai impactar na vida dos policiais.
Os proventos de aposentadoria dos policiais civis correspondem à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, assegurada a revisão na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. O que é isso daqui, Glaudimar? Aposentadoria com paridade e integralidade. Policial que se aposenta, ele se aposenta com a última remuneração no cargo que ele está, na classe que ele está, e toda vez que ele, enquanto aposentado, perceber uma modificação em quem está na ativa, o dele, do aposentado, também será reajustado na mesma proporção. Ele não perde poder de compra, ele não perde poder aí de compra da sua aposentadoria. Então isso aqui foi vetado. Aí o concurseiro, ó, fiquem atentos aí. Você que é colega policial civil também em um estado que não tem aposentadoria com integralidade e com paridade, já deixa o seu comentário aí, me fala como que é aí no seu estado, se identifica aí, fala de qual estado você é e se tiver algum ponto aqui que já funciona no seu estado ou que não tem no seu estado ainda, deixa o comentário aí até para a gente entender como é que funciona em cada um dos estados. Veto número 26. É vedado instituir procedimento de cassação e aposentadoria em razão de caráter contributivo desta e das exigências e requisitos da sua obtenção. Veto 27. Poder público deve assegurar assistência médica, psicológica, odontológica e tudo mais. Assistência médica, psicológica aos policiais civis. Vetado. Veto 27. Veto número 28. Eu confesso que isso aqui ficou bem confuso, porque eles não vetaram o caput aqui, a criação de cargo de oficial investigador de polícia e os cargos que são derivados aqui. Então, enfim, aqui eu liguei o alerta para explicar que foi vetado aqui todos os parágrafos que seguiram aqui falando sobre essa unificação, essa criação desse cargo novo aqui, a junção, na verdade, dos cargos, né? A unificação dos cargos, basicamente, ela foi vetada. Engraçado aqui, já deixo o meu comentário aqui. Ninguém fiscaliza o desvio de função. Escrivão trabalhando no lugar de investigador, investigador trabalhando no lugar de escrivão. Isso aí ninguém levanta para questionar, porque é assim que funciona na maioria dos estados hoje. Escrivão trabalhando no lugar de investigador, investigador trabalhando no lugar de escrivão, ou pior, os dois trabalhando para as duas funções. É assim que funciona na maioria dos estados que eu conheço. E deveria ser questionado isso também, né? Aí o que vai acontecer agora? Os sindicatos vão entrar com uma ação coletiva para questionar o desvio de função? Porque alguma coisa tem que ser feita para o que já está acontecendo na prática. Na prática já é assim que funciona. Os cargos já são unificados. Então, alguma coisa tem que ser feita. Ah, mas é inconstitucional. Tá, mas e o desvio de função? Vamos lá. Então tem muitos que foram vetados aqui falando dessa mesma questão aqui. Então vale a pena uma leitura mais apurada sua, né, para você entender isso daqui. O veto número 29 também se aplica aí sobre a questão de o policial escolher mudar para o cargo que foi unificado e aí é irreversível essa mudança. O veto 30 também fala aqui sobre os aposentados após essa unificação. O veto 31 fala sobre os cargos já extintos também. O veto 32 fala sobre os cargos de natureza técnica científica aí, né, os peritos principalmente. E o veto 33 diz que o disposto nesse artigo não se aplica ao cargo de delegado de polícia. Não tem como unificar o cargo de delegado de polícia com nenhum outro cargo. Talvez por isso esse veto de número 33. Veto 37, ele fala especificamente aqui sobre a Polícia Civil do Distrito Federal. Então é impactante só para quem é policial civil lá no Distrito Federal. O veto 35 aqui, ele traz uma definição do que seria cargo de natureza estritamente policial. Foi vetado o texto como está agora. O veto 36, observem que o artigo número 44, o caput dele não foi vetado, que cria e institui o Conselho Nacional de Polícia Civil com a competência consultiva e deliberativa sobre as políticas públicas institucionais de padronização e intercâmbio nas áreas de competência constitucional e legal das polícias civis. Só que o conselho, o assento do conselho lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como nos demais órgãos colegiados, ele foi vetado aí. Então, foi vetado o parágrafo 2º. Agora eu ligo um outro alerta, olha só, o veto 37, né? Os estados, e no caso da Polícia Civil do Distrito Federal, a União, devem adequar-se ao disposto nessa lei no prazo de 12 meses sob pena de sanção na forma da lei. Foi vetado um prazo razoável para que os estados implementem a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Na prática,
não precisa cumprir prazo nenhum de implementação. Então, se implementar o que está aqui em 12 meses ou em 12 anos, não vai fazer a menor diferença. Ainda assim, estariam seguindo e cumprindo a Lei Orgânica Nacional. Em resumo, esse veto aqui, particularmente, ele destrói qualquer dispositivo que foi recepcionado, aí, que foi aprovado nessa lei orgânica. Ele faz com que todo o texto que foi aprovado não tenha validade nenhuma, porque os entes federados, os estados, não têm nenhuma obrigação de prazo para ser seguido ou para ser cumprido aí. Então é absurdo, né? O veto desse aqui. Tipo assim, não tem prazo para cumprir, não precisa seguir regra nenhuma. E qual a solução agora? Você vai perguntar, tá, sancionou alguns, vetou outros, e agora o que tem de solução? Solução primeira é a derrubada do veto presidencial. O Congresso Nacional, né, a Câmara dos Deputados, junto com os senadores, eles podem derrubar os vetos do presidente. Com 257 deputados e 41 senadores, é possível a derrubada do veto presidencial. Entretanto, o STF ainda assim pode criar dificuldade, alegando que o texto é inconstitucional e aí não teria como ser aplicado. Enfim, é uma briga que ainda não vai ser resolvida agora. E a outra solução seria de prever orçamento federal para complementar. Será que isso é viável? Será que é viável assim? Será que os legisladores farão uma alteração nesse sentido de prever orçamento para complementar os gastos que os estados terão? Seria uma outra opção também, né? Os senadores e os deputados apontarem do governo federal um orçamento para complementar aqueles gastos. E aí talvez teríamos um outro problema de competência do Legislativo e do Executivo. Deveria talvez partir do Executivo essa lei, e aí se tornaria inconstitucional porque o Legislativo não poderia fazer esse tipo de proposição se vai onerar o Executivo. Enfim, vamos ver ainda as cenas dos próximos capítulos. E você, colega policial civil, compartilhe esse vídeo aí com alguém que você conheça, grupo da delegacia, e vamos debater esse tema aí para que todos tenham ciência do que está acontecendo nesse momento. Você, concurseiro, que já foi aprovado, já está com um pé lá dentro da Cadepol, já está passando pela Cadepol, vai se tornar policial civil, essa lei aqui pode impactar a sua vida e a vida da sua família. Deixe o seu comentário aí, escreva alguma coisa também para me ajudar a fazer com que esse vídeo tenha relevância no YouTube, escreva o nome Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis e deixe o seu comentário aí. Isso vai me ajudar muito, vai fazer o YouTube entregar cada vez mais esse vídeo, de repente esse vídeo se tornando público aí para outras pessoas, esse tema ganhe a devida relevância no cenário nacional e a importância que essa lei tem para a segurança pública de maneira geral nos estados, para que isso torne isso aí algo que seja mais comum entre os estados e não cada estado tem a sua regra própria, é uma loucura. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Assista os outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu.